nós vamos fazer uma entrevista com a doutora Joyce Coelho, que é delegada, e também com Amanda Vitor, né? Que é da ONG. E a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, para você que está em casa, se prevenir, para os pais, mães, enfim, e também para a sociedade amazonense tomar conhecimento que é a exploração sexual infantil e juvenil que ainda acontece na sociedade brasileira e também na sociedade amazonense. Eu quero começar dando boas-vindas para a Joyce e para a Amanda, sejam bem-vindas ao nosso programa, mas eu quero começar fazendo uma pergunta para a delegada Joyce. Quais são as principais... a senhora que veio de uma operação agora, como é que a senhora está trabalhando dentro da sua delegacia para combater a exploração sexual infantil e juvenil? Bom dia a todos. Primeiramente, a gente trabalha nessa identificação do crime que a gente fala, né? A exploração sexual, ela é uma das modalidades de violência sexual e ela diferencia do abuso comum, vamos dizer assim, pelo fato dela conter um caráter comercial, um caráter de precificação da criança e do adolescente, transformando essa criança e adolescente numa coisa, num objeto que alguém vai lá e coloca preço. Então, deste modo, é muito importante, primeiramente, essa conscientização que vem desde o sistema de justiça para que a gente identifique e possa responsabilizar, não confundindo com um simples assédio, não confundindo com outras figuras que são penalizadas de uma forma mais branda. Então, a exploração sexual, ela é um crime gravíssimo, é um crime hediondo, classificado como hediondo, e muita gente acaba naturalizando essa conduta, né? Então, quanto mais se trabalha a responsabilização, mais consciente a sociedade fica no sentido da gravidade desse crime, da importância da denúncia, e só a gente recebendo denúncia, as pessoas se sentindo vítima, se sentindo responsável nesse processo, a gente vai aumentar esse número de responsabilização e assim diminuir, né, a incidência desses casos, que a gente sabe que a gente não consegue nem ter um número, né, dos casos de exploração sexual, porque as pessoas acham que é normal, que é natural, porque a própria vítima se identifica, e nisso vai passando e fica um ciclo. A pessoa que é vítima hoje, que é explorada, ela acha que aquilo é um meio fácil de ganhar dinheiro, o que não é um meio destrutivo, né? A criança ou adolescente em formação acaba se destruindo e entrando nesse ciclo de exploração, muitas vezes passando de explorada para exploradora. Então, tudo isso precisa ser trabalhado desde a responsabilização e também em toda a sociedade, para que a sociedade enxergue mais esse tipo de crime. Doutora, um outro tema que é tão importante quanto esse, que é a exploração sexual, que é tão grave, é a pedofilia. Como vocês estão fazendo para combater essa prática? Bom, na verdade, está tudo no mesmo... tudo o mesmo contexto da violência sexual. O que acontece? A violência sexual, a gente divide para fins didáticos mesmo, entre o abuso e a exploração sexual. Essa questão da pedofilia, a gente não trata esse conceito como pedofilia. Pedofilia, ela é um conceito clínico, médico, né? Mas que no mundo jurídico, tipificado como crime, ou seja, é o interesse de uma pessoa adulta, né? O interesse sexual em uma criança ou adolescente. Então, só a partir do momento em que essa pessoa passa a manifestar esse interesse, ou então a agir, a ter uma atitude, que é tipificado, é punido. No Brasil, a gente não pune pessoas por pensamentos, né? Por pensamentos. Então, o que acontece? A gente essa conduta só é criminalizada quando ela é externalizada, quando ele já passa a praticar aquela conduta. Então, dentro da exploração sexual, a gente tem 4 modalidades, né? Uma dessas modalidades é justamente a pornografia infantil, que esse termo também é muito criticado por conta que acaba gerando um tipo de preconceito, mas enfim, que é a divulgação, a fabricação, a produção de imagem, de conteúdo pornográfico e mídia, né? E essa mídia, ela tem esse mercado que ele acabou de citar, que que a gente diz que é rede de pedofilia, que acaba estimulando a produção desse material
a comercialização desse material. E para fazer esse material, quantas vítimas não são feitas? Quantos estupros de vulnerável não são cometidos? Então, é a violência que está em todo esse contexto. Então, esse combate ele é feito dessa maneira, tudo violência sexual, só que na hora de responsabilizar, a gente precisa identificar qual o tipo de violência, se é estupro de vulnerável, se é exploração e qual o contexto dessa exploração. A Amanda, ela faz parte do IACAS, né? Amanda, você trabalha muito de perto com as comunidades também, não só aqui de Manaus. Como é que é esse trabalho? Você ajuda? O que o IACAS faz? O IACAS é uma organização que trabalha pelo fim e erradicação do trabalho, não só do trabalho infantil, mas da exploração e da violência. Estar na comunidade, o nosso trabalho, ele antecede o trabalho da responsabilização, da segurança, porque nós estamos lá na comunidade dizendo para todo mundo denuncie, e falando para as crianças e para os adolescentes aonde é que o erro acontece. Ao longo dos tempos, foi naturalizada essa criminalidade no Estado, porque nós somos um Estado de regatões, onde a troca de mercadoria ela sempre foi permanente, né? Então, hoje, mais do que nunca, com o aumento e o crescimento da fome no país e no nosso estado, de uma forma muito especial, aumenta o número da troca de sexo por qualquer bens, principalmente por um prato de comida. E nosso trabalho, o trabalho do IACAS, é mobilizar junto às escolas, junto à comunidade, junto aos grupos de crianças e adolescentes, para que eles denunciem e que eles se sintam seguros nos lugares de proteção. É lógico que hoje nós ainda no estado do Amazonas precisamos avançar muito, e principalmente no Brasil. Nós tivemos um retrocesso das garantias de direito e que a gente precisa avançar, porque não tem como falar diz que 100 ou denuncie, se por trás dessa denúncia não tiver uma rede de proteção que ampare e acolha essa criança, esse adolescente que denuncia. Muitas das vezes, quando a adolescente denuncia, ela passa a sofrer outras violações, que são as violências institucionais, pela ausência de políticas públicas. Então, a gente precisa garantir que a política pública aconteça no município, e o IACAS ele faz esse trabalho de incidência junto aos poderes, para que, tanto no serviço da segurança pública, a delegada está aqui com muito respeito a ela, mas da segurança pública, da assistência e da saúde, a cada criança e adolescente que denuncie, ele seja atendido com dignidade. Tem muita gente que faz a denúncia? Vocês recebem muitas denúncias? Hoje, e principalmente nesse período da pandemia, há hoje foi velado muito das denúncias, e a gente precisa retomar para que as pessoas voltem a acreditar. Nós temos hoje em Manaus, e eu quero parabenizar a delegada, uma delegada que expressa para as crianças confiança, e isso é muito importante, porque quando a cada pessoa que é presa por cometer o crime de exploração ou de violência sexual, ela expressa confiança e uma outra criança se encoraja a denunciar. Então, se a gente garante que os serviços eles funcionem, né, se eles funcionarem como funciona hoje o serviço da DEPCA, a gente garante que mais crianças e mais adolescentes denunciem. E hoje a gente ainda precisa de muitas pessoas para encorajar. O número de denúncia, o número de violência ainda é muito grande intrafamiliar. Então, no lugar de segurança... Esse é o maior índice entre a família? Esse é o maior índice entre a família. A violência sexual é o maior índice da família. E a exploração sexual ainda é assegurado por uma grande parte das famílias que faz uma vista grossa em relação a todo o benefício que aquela menina traz para casa. Né? A cada vez que aquela menina, sem trabalhar, sem ter nenhuma fonte de renda, traz um benefício para casa, seja alimento, seja uma roupa, seja um crédito no telefone, ela desvia o olhar quanto à questão da exploração sexual, sem perguntar de onde aquilo vem. A senhora falou de um tema muito interessante aqui, que é histórico aqui no Amazonas. Para a gente que conhece a história do Amazonas, a senhora falou de regatões, a senhora falou ali daquela troca sexual que acontecia muito aí na década de 70, na década de 80, se encaminhou para a década de 90,
e na década de 2000 a mesma coisa, e isso acontece muito mais no interior do estado do Amazonas, que é a troca sexual mesmo, a exploração sexual. Você chega numa comunidade aí do interior e troca sexo por roupa, por celular, e isso acontece aqui na nossa capital. Como é que o pai, a mãe, os familiares podem denunciar e combater isso? A pergunta é para você, Amanda, quanto para a senhora, doutora Joyce. Eu acho que essa questão da troca, eu acho que todos nós temos que nos incomodar, porque muitas das vezes a família se favorece dessa troca. E quando a gente fala dessas nossas estradas que são os rios, que são estradas perdidas, sem fins, né? Que ninguém chega naquele lugar. A única pessoa que chega ali ainda nós temos esse comércio dos barcos que descem e dos barcos que sobem levando mercadoria e trazendo o alimento daquelas comunidades. Muitas das vezes, quando aquela família não conseguia plantar, ela dava aquele filho ou aquela filha, seja às vezes para vir para cá para trabalhar numa família que acabava na exploração ou na violência sexual, porque vinha para trabalhar com aquela família, servia aquela família no trabalho diário e depois era abusada pelo aquele provedor daquela família. E hoje ainda tem isso muito naturalizado pela necessidade daqueles meninos saírem para vir para a capital para estudar. A família, na maioria das vezes, ela não denuncia. Quem tem que se incomodar é quem vê essa prática. Geralmente, né? Quem denuncia é o vizinho. Geralmente é o vizinho. A gente precisa ter a prática de não desviar o olhar e, ao ver qualquer troca, de se incomodar. Seja na sinaleira, seja nas avenidas, seja nas estradas, seja nos barcos. Nós temos muitos barcos aqui, e que ali, quando a gente olha o porto de Manaus, a gente tem muitas meninas novas. Às vezes, aquelas meninas que a gente pensa que tem 15, 16, 17 anos, elas têm 13. E que ninguém se incomoda, porque é tão natural aquela menina estar com um shortinho ali, e toda a população acaba culpabilizando aquela menina, dizendo que ela está com aquele shortinho, com aquele topzinho ali, porque ela quer, porque ela vai buscar, né? Ela quer seduzir, ela vai buscar aquilo, e na verdade não tem política pública nenhuma que garanta uma vida diferente para essa menina. E a gente precisa, além de denunciar, a gente precisa lutar para garantir política pública, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, que a gente está às vésperas de uma eleição e que a gente precisa, com esses candidatos, pautar a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Amanda, e esse debate fica à margem da política amazonense quando se trata de debate durante as eleições? Se debate sobre infraestrutura, se debate sobre transporte, se debate sobre educação, segurança, mas não se debate sobre o combate à exploração sexual e à própria pedofilia. E a gente que tem uma cultura aqui no estado do Amazonas, por exemplo, de trazer, eu sou do interior, então quando eu vim para cá, eu vim morar na casa de alguém, eu vim do interior para morar na casa de alguém. E no Amazonas, as pessoas trazem adolescentes para morar na sua casa, e esse adolescente acaba cuidando dos filhos, acaba cuidando da casa, e ali naquele momento gera um ambiente perfeito ali para exploração sexual, e a pessoa precisa ali daquele emprego e acaba sendo explorada sexualmente por anos e nunca diz para ninguém, e aquela pessoa, aquele monstro, acaba passando despercebido sem nunca ter ido para uma cadeia. E isso é tão natural, porque a gente não pode achar nada que é normal, né? É tão natural no nosso estado, principalmente da distância e a dimensão desse estado, e nós ainda somos um lugar de colonização, infelizmente. E quem é mais pobre sempre vai precisar daquele que tem um pouquinho a mais, só um pouquinho a mais, para usar deste poder que ele tem para fazer tudo o que quer com aquela menina, e não só as meninas, mas os meninos também, que acabam sendo vítima tanto do trabalho quanto da exploração sexual. E geralmente o trabalho ele é uma porta muito grande de entrada para a violência e para a exploração. Começa trabalhando numa casa, depois ele é abusado e depois ele começa a trocar sexo porque não tem outra saída, até completar a maioridade ou até fugir daquele lugar. Na grande maioria das vezes, esses abusadores, esses exploradores, eles são cidadãos de bens. Eles não têm cara de criminoso. E eles não são pedófilos, eles são criminosos. Criminosos, porque a pedofilia ela é uma patologia, mas o abuso, a violência, a exploração é crime. E isso nós temos que denunciar e não tem perdão para isso. Então, esse grande cidadão e a exploração sexual,
que é mais interessante, e a gente precisa sempre falar sobre isso, que ela não tem raça, ela não tem cor, não tem credo, e ela está em todos os lugares. Ela está na periferia, mas ela também está nos homens de poderes e de bens. E de bens sem cara nenhuma de que abusa, que troca sexo com criança. Então a gente precisa falar mais para encorajar as meninas a denunciar. Essa semana aconteceu um seminário voltado a esse assunto. A senhora também palestrou no seminário. Como é que foi, gente? Esse seminário é um projeto. A gente tem um projeto que é um projeto com a Petrobras, mas também com várias redes, que é o Instituto Liberta, o Equipate Brasil e o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. E todos os representantes dessas redes estavam aqui para falar desse tema do combate à exploração sexual em Manaus. A doutora Joyce também estava, não só em Manaus, mas no Amazonas. E o grande objetivo deste seminário, além de pautar a questão da retaguarda da proteção e da criminalidade, mas também de sensibilizar pessoas. A gente, como você falou, nós, na política, em todo lugar, as pessoas falam de tudo, menos do combate à exploração sexual. E a gente precisa falar sobre isso, seja nas universidades, seja nas academias, em todos os lugares a gente precisa falar sobre isso. Você pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, para o 993-34-1870. Você pode fazer sua denúncia agora para o nosso WhatsApp, porque o tema é importante, o tema é relevante e o tema merece ser debatido todos os dias dentro da sociedade brasileira, dentro da sociedade amazonense. Porque as sequelas, elas ficam para o resto da vida. Então eu faço uma pergunta para a doutora Joyce agora, para a delegada. Alguém que neste momento está sofrendo violência sexual, exploração sexual, procura quem? Bom, nós temos vários meios, né, de efetuar essa denúncia. Pode ser feito diretamente, a delegacia tem um plantão 24 horas, e então a pessoa pode comparecer. O que acontece muitas vezes é que o denunciante ele não quer se envolver naquele procedimento criminal, naquele processo. Então, por considerar que esse crime é um crime de ação pública incondicionada, que não tem qualquer tipo de exigência para que a gente investigue, é uma investigação obrigatória, então qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, mesmo de forma anônima, via Disque 100, via 181 da Secretaria de Segurança, e obrigatoriamente ele precisa ser identificado. O que é importante a gente pontuar, Alex, nessa questão da exploração sexual, é que a responsabilização, que é a nossa parte, por exemplo, a Polícia Judiciária, ela atua depois do cometimento do crime. Depois que o crime aconteceu, a gente vai atuar para que a gente faça o inquérito e tenha toda aquela responsabilização. Mas o papel, por exemplo, de organismos, de entidades como o IACAS, é justamente fazer esse papel preventivo, né, de orientação primeiro. E eu costumo dizer que o maior meio da gente proteger é a prevenção, porque é muito difícil trabalhar a prevenção nesse contexto que não seja com orientação, com educação, para que essas crianças elas entendam o caráter criminoso desse ato e para que elas saibam identificar, né? Porque o que acontece com a exploração é diferente do abuso sexual. Né? Na exploração, quando você conversa com uma garota, nesses casos que a garota veio do interior, está morando na casa daquela pessoa, e primeiro uma exploração de trabalho doméstico, depois uma exploração sexual, ela muitas vezes ela entende que aquilo é bom para ela. Ah, mas ele fez um bem para mim, porque ele me tirou daquele lugar de fome, daquele lugar que ela tinha. Então, essa passagem, ainda que ela esteja sendo explorada, ela não enxerga isso como uma exploração. Isso só vai acontecer quando todas as pessoas tiverem acesso a uma educação de qualidade que envolva essa orientação. E a própria sociedade também tiver essa consciência. Se a gente sabe que quase 80% desses casos são intrafamiliar, dificilmente essa denúncia vai chegar, né, até quem vai investigar. Primeiro porque é interesse da família que esse ciclo continue para que ela usufrua de algum modo economicamente disso. Segundo, que às vezes quando esse abuso é dentro, há aquele interesse de proteger o outro ente familiar, e aí tem aquela expressão, vamos resolver aqui mesmo dentro de casa,
e a denúncia não chega. Então, por isso que a gente precisa falar que todo mundo tem que saber que faz parte dessa corrente. Porque essa criança e esse adolescente vão poder contar com quem? Eu costumo dizer que a gente funciona como elo, né? A família falhou ali, os outros têm que funcionar. Aí ela vai para a escola e fala na escola. Aí se a professora, a pedagoga, a psicóloga da escola que ouvir, disser, mas eu não quero me envolver nisso, aí o ciclo vai continuar, né? Então, assim, todo mundo tem que se inquietar, não é obrigatório se identificar e nem participar ativamente desse processo, mas a gente tem que ter a consciência de que se a gente não fizer a nossa parte, vai continuar, né? A gente vai estar sendo conivente, colaborando com esse agressor, com esse explorador. A senhora acha que, por exemplo, hoje em dia ainda é tão quanto era no passado ou já deu uma diminuída nos casos? Eu acredito que a gente não tem como fazer essa análise, né? Do ponto de vista que há muita subnotificação, a denúncia não chega. Então, a gente, quando me pedem estatística, eu até me incomodo, porque eu não posso dizer, afirmar com certeza, porque a gente não tem um trabalho sério nessa questão também de fazer a estatística, que é importante para a identificação também do crime, dos locais, né? Mas, assim, uma notícia boa é que a gente vem trabalhando muito a exploração sexual no sentido da responsabilização. De 2018 para 2021, nós conseguimos dobrar os casos de inquéritos encaminhados de exploração. Isso significa que está chegando mais a denúncia, né, que as pessoas estão conseguindo ver com outros olhos essa questão. É muito interessante também a vítima poder se enxergar, e aí entra isso que a Amanda falou, né, das políticas públicas, né, da gente entender, se colocar no lugar do outro. Eu gosto muito de exemplificar com situações práticas que eu encontro. Uma vez eu fazendo uma operação numa casa de massagem, a gente sabe que o atrativo dessas casas muitas vezes são meninas menores, né, que são mais valorizadas, vamos dizer assim, dentro desse mercado, já que a gente está falando da exploração. E tinha uma garota de 16 anos lá, e aí eu acabei retirando aquela garota que estava naquele quarto. A garota estava com muita febre, era do pico do Covid, eu acredito que ela estava com Covid. E aí eu peguei, coloquei no meu carro e ela foi conversando. Então, espontaneamente, ela eu não sei se ela se sentiu culpada, se ela quis falar alguma coisa comigo, mas ela falou assim, eu queria falar uma coisa para a senhora. Aí eu estava no banco da frente, eu virei para olhar para ela, ela falou assim, eu queria lhe fazer uma pergunta, a senhora acha que eu estou aqui porque eu quero? Aí eu falei, não, eu não acho nada. Aí ela falou assim, doutora, eu estou aqui porque eu tenho um filho de 1 ano de idade e a minha mãe está me pressionando, eu não tenho estudo, eu coloquei currículo em todo lugar dessa cidade e não me chamaram. Aí eu inventei para minha mãe que eu estou trabalhando como recepcionista, ou seja, ela estava numa casa de massagem que funcionava durante o dia, mas para a mãe ela tinha dito que estava trabalhando num trabalho lícito, né, legal, porque ela precisava levar o sustento para aquela casa. Então a gente vê que muitas vezes há também um pré-julgamento das meninas que estão nesse contexto. Ela está lá porque ela quer, ela tem, muitas vezes não tem outra opção. A gente enfrenta essa problemática também com a questão da imigração, que veio muito para cá das venezuelanas, e a gente passou a localizar muitas venezuelanas, adolescentes, dentro desses locais, porque se aqui a gente não consegue abarcar, atender os nossos adolescentes, nós vamos conseguir dar essa estrutura para os que chegam? Não. Elas não encontram outra forma de ganhar dinheiro legalmente, licitamente, elas vão para enveredar nesse caminho. Então, essa é uma realidade que a gente precisa ampliar a visão da gente para enxergar como um todo. Sim. E se colocar naquele lugar até para que não haja esse tipo de julgamento. A gente vai para as considerações finais da nossa entrevista. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, a Amanda. Queria que você falasse um pouco aí da ONG que você trabalha e como que você pode ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Fica no Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio, mas as suas atividades ficam no bairro, na comunidade do Mauazinho, na Vila da Felicidade.
qualquer pessoa que precisar do nosso auxílio pode acessar ao IACAS, que fica no bairro, e também as nossas redes sociais. Mas eu queria também falar que no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual no Brasil. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um grande apelo. Eu queria pedir aos governantes, de uma forma muito especial, ao governador, que desse de presente para as crianças que são vítimas de violência sexual, no dia 18 de maio, o Centro Integrado, que é um projeto que está se arrastando há 3 anos e que a gente precisa que as crianças parem de perambular pela cidade. Hoje, infelizmente, a gente tem uma criança que sofre violência sexual, ela tem que vir na delegacia, depois ela vai para o IML, que fica na Zona Norte, depois ela vai para a Saúde, que fica na Zona Oeste, e é um sofrimento sem tamanho, porque ela passa o dia todo nesse sofrimento. A gente precisa que esse sofrimento acabe. E uma das formas desse sofrimento acabar é um centro integrado onde todas as atividades para as vítimas de violência, seja violência sexual ou qualquer violência contra criança e adolescente, esteja no único lugar. E isso já tem um projeto e tem recurso para isso também já destinado pelo MPT. A gente só precisa que o governador assine. Então esse é o grande apelo que eu faço. É o centro integrado de atenção às vítimas de violência sexual. Então, o projeto já está lá na Casa Civil e o grande apelo que eu faço, em nome de todas as crianças do Amazonas, é que o governador assine o projeto e que comece a efetivar este lugar como um lugar de atenção às vítimas que já sofreram tantas violências e que não precisam sofrer mais violência quando denunciam. Doutora Joyce. Bom, exatamente, 18 de maio está chegando. Nesse período a gente tem um grande número de denúncias, porque nesse período há várias atividades de orientação, de panfletagem. Essas atividades elas deveriam ser constantes o ano todo, porque a exploração ela é o ano todo, não é só 18 de maio. Enfim, então a gente quer dizer que toda a sociedade passando a se mobilizar com isso, com certeza os resultados vão ser melhores, né? Que a população saiba enxergar o seu lugar nessa rede de proteção que todos nós fazemos parte, está lá na Constituição, está lá no ECA, né? Que elas são parte tanto na proteção como também no controle social, de apontar o que está errado, né? De cobrar a resposta tanto do poder público, né? Dos governantes, da polícia mesmo, quando ela não estiver fazendo o seu papel. Então a gente costuma também pedir essa atenção da população. Muitas vezes eu não importo com aquela menina de 13 anos, mas se fosse a minha de 13 anos, eu ia olhar com outros olhos. Então a gente tem que pensar como ser humano, como criança, como pessoa em desenvolvimento, né? A gente precisa amadurecer nesse sentido. Então é isso, a DEFCA está aqui no Morada do Sol, funcionamos 24 horas. E qualquer pessoa que tiver alguma denúncia pode nos procurar. Se for um fato, é importante a gente dizer que estiver acontecendo naquele momento, também pode fazer isso de imediato, ou então acionar a Polícia Militar para fazer a condução e levar até lá para que a gente não colabore com a impunidade. Muito obrigado pela entrevista.